Bom dia. Vamos começar aqui mais um podcast da Sobrice, no Sobrice Onco 2024. A gente vai discutir aqui um pouco de via biliar pós-transplante hepático. Eu sou a Fernanda Chiama, eu sou radiologista intervencionista aqui de São Paulo. Estamos com a doutora Daniela Parente, ela é radiologista da UFRJ, do Grupo Fleury do IDOR. Com o doutor Reinaldo Fernandes, ele é cirurgião da UF e do CHN, é um cirurgião hepatobiliar. O doutor Rodrigo Luz, ele é hepatologista da UF e também do CHN. Agradecer inicialmente também a presença de todos. Vamos lá discutir um pouquinho o caso. Eu trouxe um caso de um paciente do sexo masculino, de 66 anos. Ele tem um vírus, ele tinha um hepatocarcinoma decorrente de uma hepatite B tratada. Ele transplantou em 2024, ficou bem por muitos anos, até que em 2018 ele começou com uma elevação de transaminases. Nos exames de rotina, inicialmente com ultrassom, a gente pôde observar discretas dilatações das vias biliares à esquerda, discreta moderada já, né? Posteriormente, pedimos uma ressonância, onde a gente pôde observar realmente ali na anastomose colédoco-cossiana uma estenose, assim como no tronco biliar esquerdo. Ele tentou o tratamento via endoscópico, mas a prótese não conseguia chegar até a esquerda, a gente pode até ver que teve um deslocamento, foi até então que o grupo pediu que a gente fizesse uma drenagem percutânea transparieta hepática. Ali vocês podem observar que a gente conseguiu realmente transpor a lesão e colocou um dreno interno e externo, que ele passa, né, da parte da via biliar intrahepática e se comunica com o duodeno. Os tratamentos depois a gente acaba fazendo com dilatações seriadas, com catéteres balões das áreas de estenose, que vocês podem ver naquela imagem do meio, onde a gente vai aumentando o calibre dos balões e colocando os drenos maiores. Inicialmente a gente faz com 3 séries, né, de 3 minutos cada procedimento, fazendo pelo menos 3 procedimentos marcados ao longo do ano. E a gente deixa lá por 6 meses depois o dreno cicatrizando e moldando essa região da estenose para que ela fique melhor. Então, esse paciente foi submetido a esses tratamentos em alguns momentos de 2021. E a gente pôde observar nessa última imagem que ainda tinha, assim, uma estenose residual ali, né, que não permitia com que ele tirasse o dreno. Então, optou-se por seguir o tratamento com o pessoal da endoscopia. Então, no ano de 2022, ele seguiu com a endoscopia colocando próteses plásticas, a gente fez um rendezvous. O que é isso? A gente entra junto com a endoscopia, a radiologista intervencionista entra por cima, o pessoal da endoscopia entra via duodeno, e aí eles usam o nosso guia para subir a prótese deles. E depois eles vão trocando na própria sessão de endoscopia já, e o paciente fica sem dreno. Na última sessão de 2022, eles viram que realmente ele fez as suas sessões e ele estava bem, já não tinha mais estenoses. E o ano passado inteiro, 2023, ele ficou livre de intervenções biliares. Entretanto, em 2024, agora comecinho, ele começou de novo, novamente, a ter sintomas. Depois o doutor Rodrigo vai conversar com a gente. E nos exames de imagem a gente viu que a gente tinha essas dilatações aí, essas aerobilias, principalmente à esquerda. Então foi solicitado pelo grupo novamente uma intervenção. Aqui vocês podem observar no canto, na tela da esquerda, na imagem da esquerda, que ainda tem um pouco de estenose ali na região da anastomose. No tronco da direita também, a via biliar ainda está um pouco dilatada. O ideal é que a gente visse vias biliares bem finas, né? Quase que um cabelinho ali, mas ali a gente vê que elas já estão mais dilatadas, mostrando que realmente essa estenose tem repercussão. Então a gente passou drenos bilaterais para que a gente pudesse aumentar o calibre aí dessa região tratada. E aí é onde a gente começa a nossa conversa, na realidade. Deixa eu voltar aqui. Doutor Reinaldo, a gente começa inicialmente contigo. Quando a gente faz essas anastomoses biliares no transplante hepático, qual é a taxa de estenose que a gente tem? Primeiramente, bom dia a todos. A gente tem mais ou menos uma taxa de literatura em torno de 10 a 20% de complicação da anastomose biliar, seja uma estenose ou seja uma fístula, né? Então a gente vai ter essa taxa e a gente vai precisar, a depender da complicação, seguir caminhos diferentes no tratamento e na investigação. Excelente.
E existe algum fator preditivo para essa estenose? O que a gente tem que se preocupar? São vários, né? São vários. Então a gente vai começar até antes, né? Antes propriamente da realização da anastomose, que é a manutenção do doador, normalmente o doador falecido, nem sempre as condições são ideais. O preparo do órgão, né? No backtable, que a gente chama. Então precisa ter uma delicadeza quando a gente adentra ao hilo hepático, para a gente não traumatizar a via biliar, que a gente vai fazer anastomose, e algumas condições básicas, táticas e técnicas cirúrgicas, para a gente produzir uma anastomose sem tensão, numa área mais vascularizada. Então essas são, na verdade, são os fatores preditivos para a gente ter um bom resultado na nossa anastomose colédoco-coledociana no transplante. Entendi. Doutor Rodrigo, e quando que a gente suspeita que a gente está tendo alguma estenose biliar no nosso paciente transplantado? Então, a gente suspeita sempre que tiver alguma alteração laboratorial e a suspeita aumenta quando o doente tem alguma clínica, né? Se ele tiver icterícia ou o prurido colestático, né? Que é tipicamente pega mão, pé, piora à noite, é um prurido que não deixa a pessoa dormir, é diferente do prurido de outras causas. Então, nem sempre o doente vai estar ictérico, isso vai depender aí, da gravidade dessa lesão. E esse caso mostra que não tem tempo para acontecer estenose. Um transplante de 2014, o doente vai ter estenose muito acima da média, né? Então, a gente tem que estar sempre atento e sempre pedir exame de imagem. E, nesse momento, né, a chance de rejeição é muito menor, que seria o segundo diagnóstico diferencial. Mas o transplante hepático tem várias complicações raras, né? Tem, por exemplo, a doença linfoproliferativa, que às vezes pega um linfonodo no hilo e dá uma colestase. A gente já teve um caso parecido. Tem doença enxerto hospedeiro, que é um outro caso raro, e que tem lesão de pele, dá prurido, fica vermelha, e também dá lesão hepática. Então, o diagnóstico diferencial não é muito simples, mas o exame de imagem é o método mais preciso. Mas antes da imagem, a gente então pensaria em todas essas doenças, pediria laboratório, sorologias, até pensar numa biópsia também do enxerto? Antes da imagem, não. Tá, sempre depois isso. Sim, o laboratório ele é muito inespecífico. Ali você colocou aumento de transaminases, mas tanto a rejeição quanto a obstrução biliar, o padrão é variável, mas na maioria dos casos predomina as enzimas canaliculares, que é a fosfatase alcalina e a gama-GT. Então, assim, a gente não tem especificidade suficiente para bater o olho no exame de imagem. Claro que se o doente tiver muita transaminase, né, mais de 1.800 e pouca colestase, você não vai pensar em obstrução biliar como primeira hipótese. E aí o segundo exame é o ultrassom, e ali deu sorte que o ultrassom foi muito bom, bem feito, e tinha uma dilatação suficiente para ser vista no ultrassom. Mas aí então a gente pede ajuda da Dani, né? A gente vai lá e pensando numa imagem, assim, o que a gente deveria triar, né? Que nem o Rodrigo começou com ultrassom. O que a gente tem que pensar em Para ver via todos biliar, eu acho que a colangoressonância é o método padrão ouro, né? Não invasivo. Então, a gente faz as sequências de colangio e a gente vai avaliar muito bem ali a área da estenose. Mas a gente tem que lembrar também das diferenças do doador e do receptor, que a gente também tem que levar isso em consideração. Porque, às vezes, existe uma desproporção entre essas vias biliares. E a gente tem que levar isso em consideração. Às vezes é só uma desproporção de calibre, necessariamente, não necessariamente uma estenose. Não é incomum a via biliar, né, o diâmetro da via biliar do enxerto ser diferente do receptor. E a gente faz uma hepatoplastia no perioperatório para a gente fazer essa anastomose com as condições ideais, mas na imagem a gente vai ter diferença. Por exemplo, nos últimos 5 anos a gente transplantou vários adolescentes que receberam fígado de adulto e a gente transplantou adulto que recebeu fígado de adolescente, infelizmente. Então tem um caso que marcou que foi um doador de 12 anos e a gente conseguiu botar num adulto. Então, assim, a diferença de calibre, né? Exatamente. Mas, de forma geral, se a gente vir uma dilatação biliar da anastomose para o intrahepático, a gente vai pensar em uma estenose da anastomose. Pensando, agora é que a gente focou bem na estenose biliar, mas
pensando no contexto do transplante em si. Antes da gente pensar, eu pedi a colangiorressonância, vi que tem a estenose da via biliar, eu tenho que pensar em alguma outra estrutura e pedir algum outro exame pensando que possa corroborar com essa estenose da via biliar? Olha, normalmente se pede o ultrassom primeiro pelo custo e acessibilidade e, em seguida, pensando em fígado, a gente pede a ressonância. E na ressonância a gente vai fazer uma ressonância de abdômen, onde a gente vai avaliar o fígado, se tem sinais de hepatopatia crônica, se aquele enxerto está sofrendo, se não está sofrendo, contorno. E prestar atenção também na artéria, né? A artéria hepática é fundamental para nutrir ali as estenoses. Se a gente não vir bem no ultrassom com Doppler, a gente pode lançar mão da angiotomografia, que é o método que vai ver melhor, de forma não invasiva, essa artéria. Então, a gente vai fazer uma avaliação de forma geral, né? Do fígado, dos vasos e das vias biliares. Esse é só para complementar que eu não avisei, né? Esse paciente foi avaliada a parte vascular e estava tudo ok, sem estenose nem nada. Mas é mais para a gente chamar a atenção realmente, que a gente vê a lesão biliar e a gente não pode esquecer que ela pode ter origem por outros arterial, motivos também, vascular. né? Origem pode vascular. ser uma estenose secundária a perda do suprimento arterial. E aí a gente teria que fazer o tratamento das duas lesões, né? Não só da via biliar. Acho e uma coisa, só para a gente lembrar, que a gente tem o meio de contraste hepatobiliar, que vai concentrar no fígado a partir de 20 minutos, e depois vai ser excretado na via biliar. Então, a gente pode adquirir em 20 minutos e pode fazer fases mais tardias, de 3 horas, 1 hora, até 24 horas depois, para ver bem essa excreção biliar e, inclusive, se tem alguma fístula biliar que pode estar associada. Importante. Interessante a gente saber. Eu não sabia que a gente podia fazer um exame, às vezes, tão tardio, né? Isso é interessante. Em relação a... Quando a gente às vezes pode demorar um pouco para fazer esse diagnóstico, para fazer essas intervenções. Aí vai uma pergunta do Dr. Rodrigo. O que pode acontecer com esse paciente se ele continuar lá dilatado, com prurido, com a lesão de via biliar, com aquela estase, e isso não ser tratado? Então, pode acontecer complicações secundárias à colestase, né? Que é a perda progressiva de função hepática, né? Que é a cirrose biliar secundária. Eu até achei aquele enxerto ali um pouquinho lobulado, não sei se vocês acharam, mas quer dizer, é mais difícil. E as complicações infecciosas, né? Às vezes a extremidade distal ali do dreno biliar fica dentro do duodeno, por isso que a gente não gosta de deixar ele aberto, mas você acaba contaminando, você faz papilotomia, e aí faz o abscesso colangiolítico, que às vezes é difuso, é intratável, não tem nem como drenar, e esse doente vai evoluir para transplante. E a lesão vascular, também a dúvida é se você conseguiu tratar, né? Às vezes o resultado angiográfico ali na arteriografia fica bom, mas na verdade ou é tarde demais ou não ficou bom o suficiente. Laboratorialmente isso não se mostra, né, eficaz. Essa via biliar continua isquêmica e aí vai criando esses plugs, né, biliares, a Bile-Cass síndrome, e aí é retransplante. Isso de ser tarde demais é uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, né? Porque às vezes você identificou a estenose, mas você demorou para identificar. E aí essa via biliar já ficou isquêmica. Então, assim, é um paciente que vai ficar em tratamento a longuíssimo prazo, né? E é importante ele ter ciência disso, né? A adesão, a ida aos colegas, seja o radiologista, seja o hepatologista, que normalmente acompanha esse paciente em longa data, eu acho que isso é muito importante. Sim. Não perder a adesão. Exatamente, porque às vezes trata, fica bom, recidiva, porque aquela via biliar já sofreu, né? Exato. Então, eu acho que essa conversa é sempre importante, né? O que eu ia te perguntar, na verdade, Reinaldo, também é assim, aqui a gente viu que a anastomose colédoco-colédoco foi bem, acredito que a gente tenha um pouco menos de dificuldade técnica, mas e quando a gente não consegue, por exemplo, tratar via percutânea? Quando a gente indica, qual é o momento da gente indicar uma abordagem cirúrgica? E aí uma outra pergunta, depois eu vou na realidade eu passei por cima, né?
Quando a gente tem outros tipos de anastomoses, quais são as dificuldades que a gente tem? Então, vamos lá para a primeira, né? Quando a gente indica uma abordagem cirúrgica. Então, primariamente, quando a gente tem uma causa da doença hepática crônica sendo a via biliar o principal sítio, uma colangite esclerosante primária, por exemplo. Então, a gente já parte inicialmente para uma bilio-digestiva. Diferente disso, a gente tenta sempre uma anastomose colédoco-coledociana, com os padrões de técnica cirúrgica, né? Quanto mais alto, ou seja, mais próximo da confluência, né, a gente vai ter uma irrigação melhor. Do outro lado, se você está subindo com a anastomose, você está trazendo também a via biliar do enxerto, do receptor, que vai estar um pouco mais isquêmica. Então, você escolher o local ideal não é fácil, né? Não é fácil. Então, essa anastomose, pela imagem, parece ser uma anastomose de fato primária, coledociana e alta, né? Então, será que essa estenose não foi por conta de uma via biliar do receptor desvascularizada? Então, são as questões que a gente sempre vai tentar levantar, já que a gente já viu que a parte arterial ela está íntegra, né? A via biliar vai sofrer provavelmente por trauma, aí vai ficar sempre a questão, né? Então, dificilmente nós fazemos a anastomose bilidigestiva como primeira opção no transplante. Tá. E aí agora a outra pergunta, né, que eu atropelei um pouquinho, e assim, quando a gente tem anastomoses altas, como essa que eu mostrei, dupla boca, né, duplas anastomoses, quais são as dificuldades, e que nem isso você falou agora, e quais são as chances da gente manter tudo isso pérvio a longo prazo? A maior dificuldade é você estar diante de um pedículo hepático previamente manipulado, que é o momento do transplante, e com uma situação que você não pode, de maneira nenhuma, fazer uma lesão arterial, que é a lesão que mais preocupa em qualquer transplante. Então, reintervir um paciente pós-transplante para realizar uma bilio-digestiva, num paciente que tem falha do tratamento endoscópico, é sempre uma dificuldade a mais. É sempre uma dificuldade a mais. Quando você, ainda assim, tem que reintervir com uma dupla ou tripla anastomose, a depender da anatomia original da via biliar, você torna isso mais mórbido e também mais mortal, com a mortalidade aumentada. Então é um grande desafio. Mas diante de uma falha do tratamento endoscópico, não resta outra opção, né? Mais uma vez, quando há fluxo arterial bom, satisfatório, a gente reoperar o paciente e fazer uma bilio-digestiva. Seja uma bilio-digestiva alta, na confluência, levando a anastomose até o ducto hepático esquerdo, numa técnica chamada de Rep-Quinua, ou, quando separadas, você fazer duas anastomoses bilio-digestivas. Então, ou seja, né, alguns pacientes talvez nos ofereçam dificuldades maiores e seguirão, às vezes, com aqueles drenos por mais tempo, né, ou com próteses plásticas por mais tempo, às vezes até para a vida. Às vezes a conversa é aquilo que você falou, né? Precisa estar todo mundo muito bem alinhado para quais são as perspectivas e expectativas daquele doente, para ver se realmente, olha, pode ser que ele evolua para uma cirurgia, pode ser que seja o paciente que vai ficar com dreno, ou não. Pode ser que a gente vá fazer tudo isso e o paciente fique muito bem, mas eu acho que alinhar todas essas expectativas é importante no doente, né? Não sei se o Rodrigo ou a Daniela me respondem. Vocês têm de rotina pedir exames de imagem para fazer a vigilância dessas anastomoses, seja elas vasculares ou biliares, ou só quando o paciente tem sintoma? Olha, a gente pede quando tem um questionamento, alguma coisa que está assim, fora do que a gente esperaria, né? Mas ultrassom com Doppler é uma rotina para acompanhar. E a gente troca muita informação com a equipe cirúrgica, né? Eu sou curioso, gosto até de assistir os transplantes. Então, muitas vezes o doente tem uma peculiaridade. Esse doente foi enxerto arterial. Esse doente ele tinha uma artéria esplênica muito grossa, tinha roubo pela artéria esplênica. Então, a gente vai vigiar diferente caso a caso.
Mas eu acho que o exame melhor para o paciente é a ultrassom com Doppler, pela simplicidade. E quando a gente tem um bom time, é um exame que tem uma acurácia suficiente para a gente ficar tranquilo se a suspeita não é alta. Se a suspeita é alta, tem que fazer uma ressonância com colanjo. Eu ia dizer que para ressonância com colanjo só chega quem tem sintoma. Suspeita, né? Sintoma e laboratório, né? A gente vai... É um exame que para o paciente também não é, né, o mais confortável de se fazer. Tem um custo, né, elevado. Então, eu imagino que realmente só chegue com sintoma, né, com o laboratório presente, forte. Com a suspeita, exatamente. Mas acho que é isso. Vocês querem... Foi ótimo. Né? Não, foi ótimo. Obrigada, Fernanda, pela discussão, pelo caso. Caso difícil. Obrigada a vocês, realmente. Eu que agradeço, na realidade, a participação de todos. Ótimo. Agradeço a nossa água aqui, na realidade, né? Na nossa cervejinha. Nossa caneca. Mas obrigada, gente. Obrigada por somarem aqui com a gente. Obrigada. Fica aqui só um convite para todos, né? Para o nosso congresso da Sobre Isso, que vai ser agora em outubro, do dia 16 a 18 de outubro, né? Lá em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Tá bom? Ótimo. Obrigada, gente. Obrigado, bom dia. Obrigada.